Olá, meu nome é Túlio Americano e a gente está aqui hoje para mostrar para vocês de que maneira você pode, já estando entrando ou já dentro da terceira idade, começar a se beneficiar das coisas que você come para curar os pequenos males ou até mesmo grandes males que você porventura possa ter desenvolvido ao longo da vida ou justamente agora, nesse momento da tua vida. É claro que isso é uma coisa que muita gente conhece e até fala, mas do ponto de vista da efetividade de se procurar esse tipo de medicina para resolver essa categoria de problemas, acontece pouco. Infelizmente na clínica médica a gente percebe que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas entradas na terceira idade, elas ficam cada vez mais dependentes da medicina convencional. E embora, claro, a medicina convencional cumpra o seu papel de salvar a vida, de manter o conforto relativo das pessoas, existe uma outra medicina que traz um outro tipo de informação que eventualmente pode ser muito interessante, né, dentro de contextos que inclusive não tenham soluções segundo outros recursos, né. E o mais interessante dessa medicina tradicional que eu venho aqui sugerir para que vocês prestem atenção, é que é uma medicina que recorre justamente àquilo que está em volta de você, que é fácil, que é barato e que você conhece, né, por estar lidando com isso a vida toda. Dentro disso, a melhor maneira de você se medicar é através da sua alimentação. E isso, sintomaticamente, está se tornando tão importante atualmente que já se criou, desde de alguns anos para cá, uma verdadeira disciplina que inclusive está abarcando um volume enorme de investimentos a nível de pesquisas e estruturação da ciência como um todo, que é a nutracêutica, né? A nutracêutica é aquela ciência que explora o valor curativo dos alimentos. E isso não tem limites, ou seja, você pode realmente ter questões bastante complicadas que ainda assim você pode, através da sua alimentação, conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, alguns exemplos, poucos exemplos, porque o nosso tempo é curto e não dá para a gente aprofundar muito essa fala. Mas serão exemplos que vão, por exemplo, tocar nas síndromes mais comuns e que obrigam as pessoas a tomar medicamentos cronicamente. Com tudo que isso implica, em termos de efeitos colaterais, em termos de custo financeiro, em termos de perturbação da dinâmica da vida da pessoa e etc. Por exemplo, nós temos aqui 3 temperos, né? O gengibre, o alho e a pimenta. São 3 temperos que para nós, pelo menos, né, e na maior parte do mundo, são universais, é de uso comum, todos os dias. E o que tem que se saber sobre esses temperos é que, em que pese serem excelentes medicamentos, se usados de maneira incorreta, eles podem produzir as doenças que eles curam. E isso é um dado muito, muito importante, porque o que está na cabeça das pessoas é que, como são bons para a saúde, devem ser consumidos em grande quantidade e talvez cotidianamente. Isso é um pensamento que não corresponde à realidade. Na verdade, tudo aquilo que você consome cotidianamente, em algum grau, é irritativo para o teu sistema. Em verdade, do ponto de vista nutracêutico, o único alimento que você pode consumir todos os dias sem problemas, e mesmo assim relativo à sua metodologia de vida e aonde você mora, é a água, né? Existe um volume de água que você pode estar acessando diariamente sem problemas. Então todos os outros alimentos, se consumidos cotidianamente, eles vão em algum momento representar problemas, tá? Principalmente aqueles que são muito ativos medicamentosamente. Falando de um problema em específico, a hipertensão, né, que é, infelizmente, uma coisa quase que endêmica. Uma parcela muito grande da população apresenta e é um tipo de problema, um tipo de situação que a medicina convencional não tem resposta terapêutica curativa. Ou seja, os cardiologistas, os endócrinos, os clínicos, né, que tratam pessoas hipertensas, tenha uma perspectiva de que 97%, 98% dos seus pacientes vão tomar medicamentos a vida toda. E eventualmente isso pode ser mudado. Por exemplo, um dos melhores antihipertensivos que nós temos na natureza é o alho. Mas por outro lado, ele é o hipertensivo por excelência. Então é algo que a gente pode questionar
de maneira muito honesta é se vale a pena comer alho como tempero todos os dias e estar candidato a 3 tipos de problemas. Nos tornarmos hipertensos, termos acidez gastroentérica e termos uma vesícula que não funciona depois de 40 anos de idade. O alho traz esses problemas. Porém, se você pegar o alho e medicar um óleo, né, aqui nós temos um azeite comum, de boa qualidade, já tem lá um dente de alho dentro, e numa quantidade dessa, que a gente reputa em volta de 200, 250 ml, você pode colocar um dente e meio de alho. Né? Não precisa de muita quantidade. Se fosse 1 litro, você vai multiplicar isso por 4, e aí, num prazo X aí de 20 dias, 30 dias no máximo de maceração, você tem um excelente medicamento antihipertensivo. Depois disso pronto, você pode consumir 1 colher de café por dia, tomando diretamente, ou no alimento, ou adicionando na água, que a tua pressão tende a baixar. Né? Temos também um dos melhores anti-inflamatórios que a natureza nos fornece, e é uma raiz de uso muito comum, que é o gengibre. Não apenas anti-inflamatório, como antitussígeno, anticatarral, antitérmico, antigripal e etc, etc, etc. O gengibre, o screen de utilização dele é extremamente largo. É um dos nossos melhores fitoterápicos. E por isso mesmo não é algo que você deva estar comendo todos os dias, indiscriminadamente. Tá? Principalmente se processado, se adicionado com outros alimentos. Bom, o gengibre, se você quiser se beneficiar das qualidades dele, basta com que você, do mesmo jeito, numa base, pode ser um azeite, pode ser outro tipo de óleo, como o óleo de coco, o óleo de babaçu, o óleo de andiroba, enfim, outros óleos que possam ser ingeridos. Né? Se você colocar para uma quantidade dessas, volta de 250 ml, 5 rodelinhas pequenas dessas, num prazo médio de 20 dias, você vai ter um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório de uso interno, o que já é uma categoria medicamentosa bastante interessante, e um anti-inflamatório de uso externo também. Além disso, a depender do óleo que você medique com o gengibre, você vai somar outras atividades. O óleo de babaçu, por exemplo, como uma grande fonte vitamínica, né? Ele entra como nutricional e entra como regulador de funções. O gengibre, ele é um excelente coadjuvante para resolver inflamações hepáticas, por exemplo. Então ele se torna, junto com outros medicamentos, com outras plantas, um hepatoprotetor. Né? Dentro do contexto ainda da desinflamação e da proteção do sistema, inclusive a nível hepático, aí a gente pode passar para falar da pimenta. As pimentas, elas, por serem fitoterápicos de ponta, né, de extrema atividade, elas são muito mal compreendidas. Por quê? Porque a maior parte dos médicos convencionais, em tendo um paciente com problema gástrico, ele, em sã consciência, ele vai dizer, não coma pimenta. Tá? Por quê? Porque ele sabe que a maior parte das pessoas ou comem pimenta porque gostam muito e comem diariamente, ou porque consomem as pimentas em conserva. A capsaicina, que é o princípio ativo das pimentas, principalmente das pimentas vermelhas, ela é um princípio ativo extremamente mobilizador das funções orgânicas. Então, do mesmo jeito que ela pode ser utilizada para fazer uma cicatrização extremamente poderosa, tão rápida que seja até ser um problema, a gente precisa estar desacelerando a capacidade cicatricial da capsaicina, ela pode irritar o seu sistema de maneira muito aguda. Então, 2 coisas sobre pimenta. Primeiro, só pode ser consumida fresca ou seca. Não pode fazer conserva. Se fizer conserva, ela vai desdobrar os ácidos constituintes e vai se tornar um alimento acidificador. A acidificação, há que se colocar, é o terreno propício para tudo aquilo que uma pessoa que está na terceira idade não quer. Por exemplo, a deterioração progressiva das funções vitais, inclusive as mentais. Né? Se você não quer ter as doenças relativas à terceira idade, degenerativas, não tenha um meio interno ácido. Isso significa uma dieta alcalinizante, ou pelo menos uma dieta neutra, que não seja acidificante em última análise. Né? E como é que a gente acidifica
o sistema da gente? Fazendo uma dieta baseada em alimentos ácidos. Aí eu vou colocar alguns que são de uso comum, que a maioria das pessoas resistem muito a abandonar porque fazem parte íntegra da sua cultura, de maneira muito profunda, né? O consumo diário de alho, principalmente se frito. O consumo diário de cebola. O consumo diário de grandes doses de cafeína. O consumo diário de grandes doses de proteína animal. O consumo diário de alimentos muito industrializados, altamente complexos e com aditivos, conservantes, corantes, acidulantes, saborizantes, etc, etc, que não têm a saúde como perspectiva ao serem agregados ao alimento. Eles têm uma função de tornar o alimento mais comerciável e não propriamente um alimento mais saudável, né? Então, uma dieta baseada em muitos alimentos industrializados, congelados, embutidos, ensacados, enlatados, etc., vai ser uma dieta ácida e vai te condenar a ter doenças degenerativas na terceira idade. Se você não quer isso, se afaste desse tipo de cultura, se afaste desse tipo de hábito. Mas se você, pelo contrário, não, eu quero estar saudável e eu vou usar o melhor método de automedicação que existe, talvez o único método coerente de automedicação que existe, que é a minha alimentação, para me manter saudável, ou para me curar daquilo que eu tenho, né? Então você vai observar 3 aspectos fundamentais. Primeiro, consuma os alimentos o mais íntegros possíveis, tá? Por quê? Porque todo alimento é uma estrutura complexa. Para simplificar, ele possui um princípio ativo, que é irritativo ao sistema, por isso mesmo modifica a situação fisiológica, e possui um antídoto desse princípio ativo. Então ele controla a atividade irritativa. Se você consome um alimento íntegro, você tem essas duas substâncias atuando de maneira sinérgica no seu sistema. Obviamente o alimento se torna equilibrado, se torna nutricional, se torna curativo. Tá? Então primeira coisa importante, consuma o alimento íntegro. Processe o mínimo possível, não descasque, não rale, não pique, não desintegre, não passe no liquidificador, enfim, né? Não processe mecanicamente nem quimicamente, tá? Se possível. A segunda coisa importante, em que pese os seus hábitos alimentares fazerem parte da sua zona de conforto, né? A sua cultura alimentar é poderosamente condicionante do seu conforto. Tanto é que as pessoas resistem muito a mudar a alimentação, em que pese a informação de que aquela alimentação X ou Y está levando ela a adoecer. Né? É impressionante talvez esse tipo de fala, mas é o que a gente percebe na clínica médica cotidiana. Né? Bom, se você quer proteger a sua saúde, não seja sistemático. Você é um animal onívoro, que está preparado metabolicamente e possui uma série de programas internos, né, que te capacita a comer de tudo. Então esse tipo de dieta diversificada, eclética, é o que o organismo espera que esteja acontecendo na vida dele do primeiro dia até o último dia. Se você se torna sistemático e repete muitos alimentos, o que acontece? Você irrita o sistema. E a irritação abre caminho para a acidificação, e abre caminho para a deterioração, para o envelhecimento, para o esgotamento das capacidades metabólicas. Né? E isso tudo vai cobrar a sua conta, vai se tornar presente na sua vida na terceira idade. Que é justamente, como preferem alguns, o tempo onde a melhor idade deveria estar sendo vivida, porque as batalhas já foram lutadas, né, e vencidas. Né? Então não parece justo que uma pessoa que lutou a vida toda tenha que sofrer o final da vida dela por consequência do seu método de vida. Isso não precisa ser assim. Então não repita os alimentos. Se torne um indivíduo competente e disposto a experimentar uma diversidade maior, criativa de alimentos. O último elemento importante não se refere ao alimento em si, mas se refere a um dado, a uma questão, né, que existe cotidianamente presente na vida das pessoas, é que a maior parte das pessoas não atenta para o fato, ou por desconhecimento, ou porque realmente aquilo não pertence ao universo cognitivo dela. Que é, quem prepara o alimento enriquece ou empobrece o alimento. Então é muito, muito importante que
a pessoa que prepara o alimento esteja bem, bem naquilo que ela está fazendo. É claro que não vai se exigir de uma pessoa que não te conhece, que não tem laços afetivos com você, cujo o único vínculo com você é um salário no final do mês, que eventualmente ela acha pouco, né? E trabalhando sempre em condições adversas, e vindo de uma cultura onde nada disso que a gente está falando aqui sequer foi informado a ela, em qualquer momento da vida dela. Então ela não teve oportunidade de criar uma atenção naquilo que ela come. Ela não vai passar isso para você. Ela não vai ser capaz, ela não tem condições de gerar um bom alimento. E o que fica disso então? Que a pessoa que prepara o seu alimento tem que ser muito bem escolhida, muito bem instruída e fundamentalmente tem que ser alguém que goste de você. Se for impossível você preparar o seu próprio alimento por N questões, né, escolha cuidadosamente o que vai preparar, porque ele vai, como eu falei no início, acrescentar e tornar o seu alimento mais nutricional, ou ele vai tornar o seu alimento algo tóxico. Tóxico em um nível que inclusive aparentemente não tem a ver com a medicina, que é a nível sutil, a nível psicoafetivo. Não tenha dúvidas de que esse elemento é um elemento nutricional fundamental e que vai fazer muita diferença ao longo da tua vida e até o último dia dela. Bom, como eu disse a princípio, esse discurso poderia ir até vários anos ininterruptamente. Nós não temos esse tempo aqui agora, mas eu convido vocês a mergulhar nessa questão, se alfabetizar e de preferência se tornarem filósofos ou doctors nesse assunto, né, para que as armadilhas que a vida te apresenta, você não entre nelas de maneira desavisada. Obrigado pela atenção e até um próximo momento.